Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Albuquerque na área para trazer mais um conteúdo sobre formação do operador de mercado. Vamos lá? Na última semana, pessoal, estava batendo um papo lá com os alunos da Sharks School, na nossa sala ao vivo, e eles comentaram sobre o seguinte: Albuquerque, faz alguns vídeos falando um pouco sobre os artigos que a gente tem dentro do blog Sharks Investment. Inclusive, pessoal, fica aí a indicação, tá? sharksinvestment.com.br, um blog com conteúdos super importantes para a formação do operador de mercado, tá? E olhando para os principais conteúdos que nós tínhamos aqui, pensei em trazer algo mais estruturado, algo mais completo, que pudesse dar uma visão de forma mais ampla para como o operador se organizar dentro do seu operacional, dentro do dia a dia de operações. Tá? E montei aqui o que seria um mapa mental para o operador ele tratar aspectos variados dentro do dia a dia dele. Eu chamei isso aqui de Framework do Trader de Alta Performance. Vamos dar uma olhadinha nele. Essa é uma ferramenta, pessoal, que eu utilizava bastante na minha época de consultoria, tá? E acho que é de muito valor, deixa o raciocínio muito organizado, muito estruturado para montar aí planos de trabalho. Esse framework, pessoal, tem aqui 3 blocos. Um falando de trade system com validação estatística, outro falando de gerenciamento de riscos e um terceiro bloco aqui falando de controle emocional. Ao longo da trajetória, a gente vai, obviamente, explorando isso aqui com mais profundidade, mas hoje eu queria dar uma passada geral dentro desse documento. Vamos lá? Dentro de Trade System com validação estatística, a gente tem aqui método operacional. Então, o que a gente precisa definir para ter um método operacional? Tem um setup bem definido, tá? Com regras claras ali de entrada, saída, condição gráfica. Aonde fica posicionado o meu stop loss e o stop gain, qual o tempo gráfico ou quais tempos gráficos a gente vai operar, qual é o alinhamento de médias que a gente quer, a lista de ativos elegíveis para operar neste operacional, qual a melhor janela de operações. E janela de operações, entendam, quando operar e quando não operar. Se você tem algum checklist operacional com essas descrições aqui que te permitam olhar para ele e identificar se aquela condição gráfica te permite participar do movimento, é importante que ela traga todos esses elementos anteriores aqui mencionados, tá, pessoal? Isso aqui é o que a gente traz como método operacional. Quando a gente fala de validação estatística, tá, a gente nada mais quer do que validar este método operacional, ver se ele deixa no fim dos tempos ali uma expectativa matemática positiva por operação, que lhe permita gerar saldo dentro do mercado financeiro. Então a gente traz aqui a possibilidade de você fazer um backtest manual, tá? Passando realmente o gráfico ali, operação a operação, registrando isso tudo dentro de um Excel, gerando ali algumas estatísticas, ou até mesmo de uma forma ali um pouquinho mais roots, num caderninho. Você pode também fazer um backtest automatizado, programando a estratégia dentro do Profit, do MetaTrader, dentro da inteligência artificial, que agora é possível também. A gente fez alguns exercícios disso recentemente. E algumas medições importantes para a gente avaliar com essa avaliação, com essa validação estatística. A taxa de acerto, o payoff, que é a proporção de risco-lucro, o índice de drawdown, quanto de sequência negativa você pode ter dentro desse operacional e a expectativa matemática por operação. Qual o saldo médio esperado por operação? Tá? Para que a gente consiga, depois de confiar muito nesse modelo estatístico, nesse modelo operacional, a gente consiga se expor com tranquilidade dentro desse universo de operações. Diário de trades. Utilizar elementos daquele checklist operacional para medir a aderência das entradas ao método previsto. Então, tudo aquilo que a gente definiu aqui
como regras de participação das operações, depois a gente precisa registrar no diário se isso tudo foi feito adequadamente, se a gente realmente seguiu o plano e periodicamente fazer a revisão disso tudo. Tá? Pode ser que o operacional ele possa sofrer alguns ajustes ali ao longo do tempo, decorrente das condições de mercado e, obviamente, que a gente não vai deixar isso tudo parado. A gente precisa fazer revisões periódicas do modelo. Em gerenciamento de riscos, aqui nós temos definição do capital operacional. Então, a gente sempre orienta, pessoal, a separar o que é o dinheiro de curto prazo, o que é o dinheiro de trade, o que é o dinheiro das operações, do dinheiro de longo prazo, do dinheiro dos seus investimentos tradicionais ali. Definição de risco por operação. A gente gosta sempre de seguir aqui os limites indicados ali por um grande escritor da área, que é Alexander Elder, tá? Onde ele recomenda nós termos aqui algo em torno de 1 a 2% do capital operacional em risco, no máximo, por operação. Tá? Para isso, a gente precisa ter um bom trabalho de dimensionamento do lote operacional dentro daquela operação. E esse risco por operação aqui, pessoal, é importante que ele tenha também um limite ao longo do mês. Né? A gente recomenda aqui que até 6% do capital operacional seja colocado em risco dentro de um mês. Então esse seria o seu stop mensal máximo. Tá? Tudo isso conforme Alexander Elder. Nós recomendamos também diversificação de ativos, tá? Inclusive nos tempos gráficos mais curtos, turma do intraday, turma que opera conosco ações ali pelos 30 minutos. Diversificar também. Por quê? Imagina, você está operando ali e está exposto ao mesmo tempo em 3 ativos de mercado do setor financeiro. Surge alguma notícia que impacta ali o preço nessa classe de ativos, nesse setor. Você pode, de repente, ser estopado em bloco nos 3 ativos. Então, a gente sempre sugere diversificação, inclusive para as operações de curtíssimo prazo. Monitorar o calendário econômico para ver quando vão ter notícias que podem impactar o mercado, acompanhar também eventos políticos, eventos geopolíticos. Recentemente, nós tivemos aí operações de swing trade sendo estopadas ali naquele retorno do final de semana em que o Donald Trump participou ali do ataque ao Irã. Então, a gente tem que acompanhar esse tipo de situação. E utilizar um amigo nosso, que é o bloqueio de plataforma. O bloqueio por stop loss, por número de stops consecutivos, número de operações encerradas, ganho máximo, drawdown máximo e até mesmo janela de horário. Eu, particularmente, travo minha plataforma a partir das 15 horas. Depois das 15 horas, a minha plataforma é inclicável. E por último, turma, um bloquinho aqui de controle emocional, falando sobre algumas técnicas, algumas ferramentas que se pode utilizar, tá? Isso daqui é trabalhado dentro da Sharks in School, com a nossa Danusa Machado, nossa psicóloga para traders. Então ela comenta sobre mindfulness para melhorar o seu poder de concentração no mercado, mentalização, que é a previsão de cenários e atitudes, comportamentos que a gente vai ter conforme situações que aconteçam dentro do mercado. Ajustar também a sua rotina fora do mercado financeiro, porque a gente sabe que aquilo que a gente faz fora do mercado é um comportamento que normalmente ele vai se replicar para dentro do mercado. Então, se a gente é indisciplinado, desorganizado fora do mercado financeiro, a gente vai ter esse mesmo comportamento nas nossas operações. Tá? Ter também, além daquele diário de operações, um diário emocional, tá? Compor aí, fazer parte do diário de trades ou ter um documento individual para isso. E, como comentei anteriormente, nós temos aí realmente um acompanhamento profissional, caso seja necessário. Tá? Então a gente tem aí bons nomes no mercado. Nós sempre recomendamos a nossa Dan, a nossa Danusa aí que protege os nossos operadores aqui na Sharks School, para que isso tudo, pessoal, essa tríade aqui, ela consiga ser trabalhada, tá? De forma adequada e o operador tenha vida, tenha longevidade no mercado financeiro. Tá bom, pessoal? Então fica o convite para que vocês se inscrevam no canal e quem quiser ter acesso a esse documento, tá? Estejam inscritos aí no canal, deixem o e-mail de vocês aí nos comentários que eu envio esse documento aqui para vocês. Ok, turma? Um forte abraço e fiquem todos com Deus.